Saudações racionais, salve a todos. Eu sou Gilmar Cirino, estudante da cultura natural da natureza, cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Quero agradecer em especial aos inscritos do nosso canal e aos que compartilham o nosso canal, Portal da Cultura Racional. Obrigado pelo seu like, pelo seu joinha, valeu demais. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nosso muito obrigado. Bom, vamos lá? O assunto de hoje é em relação do desencontro da humanidade com a sua origem e de sua individualidade perdida, que foi devido às transformações e transmutações que passaram com o decorrer do desenvolvimento da deformação da natureza, que fez com que todos perdessem sua individualidade original. E por esses motivos foram se amoldando as classes que iam tomando forma. E essas classes se transfigurando e se multiplicando em outras classes, sempre em deformação e em inferioridade. Essas mudanças e transformações transmutáveis, de que ficavam completamente esquecidos, é que foi a causa de não conhecerem e nem sentirem de leve de onde vieram, como vieram e por que vieram e para onde vão. Porque quando acordaram para o conhecimento e justificar e dizer o que era a vida, já viviam há muito sem saber por que viviam. Já viviam há muito sem saberem de onde surgiu a vida. Já viviam há muito sem conhecerem a sua origem. Quando acordaram para o princípio do relacionamento de entendimentos, foram então forjando e criando nomes, palavras, letras, algarismos e etc. E assim, vieram aperfeiçoando tudo, lapidando tudo, inventando, fazendo descobertas que foi o princípio da formação do que hoje está formado. Cada qual nascendo para uma invenção aqui, uma invenção ali, e daí formaram este jogo de vida. Os que jogavam em cima e os que jogavam embaixo. Porque a vida e o corpo dependem da natureza, tem que saber jogar com os dois, sendo a vida um verdadeiro joguete da natureza. Até chegarem a este ponto em que estão, a luta foi grande. Por isso que os tabus dos primitivos antepassados também se findaram por causa das transmutações e transformações da natureza. Olhem vocês e vejam a velocidade que veio desagregando tudo pelo progresso degenerativo e transformativo da natureza, de forma que hoje é um tabu que vale, amanhã já não vale mais. É outro. Daqui a pouco não vale mais. É outro. E daqui a pouco não é este mais. É outro. Agora, prestem atenção em algo importantíssimo. Por a natureza ser cíclica, de mudança, pela lei de transmutação, transformação e degeneração, tudo é movido pela a indecisão e a incerteza. Isso mesmo. Todos movidos pela indecisão e a incerteza. E onde há indecisão e a incerteza, não há nada certo.
tudo se desacerta. E a inconsciência perdura, devido às multiplicações dos desacertos. Cadê os tabus todos do passado? Dos reis, rainhas, príncipes, coronéis, escravos e muitos outros tabus que caíram com as transformações do tempo da natureza. Se acabaram todos, daqui a pouco são os tabus atuais. Finam-se da mesma forma. Devido à lei de transmutação, transformação, de multiplicação das transformações da natureza, assim, tudo é etéreo. O que é etéreo? É volátil, instável e inconstante. Por ser etéreo, tudo se acaba. Estão aí as mudanças de tudo, porque tudo é transmutável na natureza. Está aí o degredo da matéria, o degredo da vida inconstante, o degredo de procurar o melhor, o degredo de acertar e, por ser uma formação degenerativa, uma formação degradante, a vida da matéria. Por ser a natureza deformada, desregulada e de transformação. Por isso, hoje é de uma forma, amanhã de outra e depois de outra. Sabe para onde tudo, na realidade, tudo isso caminha? Para encontrar o princípio da volta de onde saíram. Para o encontro de onde tudo isso se originou. A lei natural da natureza é: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E você sabe por quê? Você sabe por que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? É para tudo voltar a ser o que era antes de assim sermos. O que éramos antes de assim sermos seres de matéria? Éramos seres puros, limpos e perfeitos. Éramos seres de energia que se materializou com as transformações da natureza. Éramos do mundo eterno, de energia, do mundo racional. Então agora, encontrando a estrada da volta, parando e finalizando aqui o degredo da vida da matéria. Porque entrou na natureza a fase racional, a fase da volta de todos ao seu mundo de origem. A natureza não podia parar com as transformações. Tinha que vir nessas evolutivas modificações e transformações até encontrar o certo. E nessas evolutivas modificações e transformações, a lapidação do animal racional. Uma lapidação reinante, até chegar ao ponto de encontrar a estrada básica, que é a fase racional. Encontrou a fase racional, encontrou a base. Encontrou a lógica, encontrou a razão. Então, parou de sofrer. Parou de sofrer por encontrar a base, a lógica e a razão para ser um verdadeiro aparelho racional. Encontrou a base de subida para o mundo eterno, sendo a base de subida a fase racional, para o progresso do animal, para o início do progresso da fase racional. Porque encontrou o que estava procurando há muito. Encontrou o que precisava. Encontrou o certo. Encontrou sua situação definida de animal para definitiva de racional. Deixando de ser animal para ser racional. Deixando de ser um animal racional para ser um verdadeiro aparelho racional. Deixa
de ser sujo e imundo para ligar aos puros, limpos e perfeitos. Então, com a natureza em transformação e progresso, progresso que vai a regresso, regresso, regresso e regresso, para ficarem bem lapidados e regressarem ao seu verdadeiro mundo de origem, pela lei natural da natureza. Vi um animal racional numa evolução assustadora de progresso no mundo, onde todos viviam em suspense, com medo do ponto alto de destruição de sua evolução material. A inconsciência do animal racional chegou a tal ponto de pensar que destruindo é que ia endireitar o mundo. O animal racional alcançou na sua evolução de animal a incompetência e a incapacidade de querer endireitar o mundo, destruindo a natureza e os seres que nela habitam. De querer melhorar, destruindo o que não construiu. De querer a paz, destruindo e guerreando. Violência gera violência, ódio e vingança. E guerra perde as duas partes. Guerra, a perda dos dois lados. Nunca que o animal podia endireitar o mundo com forma cruel, arrasadora, monstruosa e de indignação humana. Não é guerreando, criando brigas. Não é guerreando e brigando que se encontra a paz. A paz só se encontra por meios pacíficos, humanísticos, racionais e altamente culturais. Com uma cultura suprema se encontra a paz. Uma cultura superior domina uma cultura inferior. Uma cultura poderosa domina a cultura dos mais fracos. Então, por meios pacíficos, culturais e racionais, com amor, carinho, humanismo e união, conseguem o que querem para toda a humanidade. O animal racional não quer ser fustigado. Fustigou o animal vira bicho. Fustigou o bicho, fica enraivecido, vira uma fera. Então, violência, guerra é de uma prematura inconsciência do animal racional. É de um primarismo infantil. É de um primário que não sabe o que faz. Que está principiando na sua puberdade com a atitude de uma criança, sem saber o caminho a trilhar. Portanto, cultura racional é do poder supremo do mundo racional. Somente nesta cultura é que está o redígio de toda a humanidade. Por meio desta cultura vem a restauração da humanidade pelo alto poder cultural e racional de nível consciente racionalmente. De forma que os métodos de lapidação cruéis já se passaram dos tempos medievais, do barbarismo e selvagem. O animal racional veio sendo lapidado aos poucos. Seu melhor mestre de lapidação é e foi o sofrimento. Portanto, chega. As fases do terror, do pavor e do homem temer o homem já se passaram. São atos remanescentes da fase que findou. Não é, agora na fase racional, pensar como se estivesse nos primitivos tempos de épocas medievais e selvagem. O povo hoje sabe o que quer. Estão à procura de encontrar uma cultura que tenha base e lógica para o equilíbrio de si mesmo e de todos universalmente. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros
Universo em Desencanto. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Saudações racionais. Salve a todos.